Olá pessoal, Eric Decar da CRC News, estou aqui com o Felipe Medeiros, CEO da AWZ, estou aqui também com a Juliana Caveiro e a gente vai falar um pouco sobre um tema que envolve toda a dinâmica do setor, que é partnerships e tudo que está em volta disso, as dificuldades, como construir isso, e nada melhor do que o Felipe, que já vem trabalhando há 4 anos, né, Felipe? No mínimo, em cima dessas questões. Na verdade, eu especificamente estou há 8 anos no mercado de assessoria. Eu trabalhava antes dentro de uma asset que fazia carteira administrada de fundo exclusivo para um escritório de agente autônomo. E aí eu saí dessa asset e fui trabalhar na Wealth da XP, né, auxiliar ali na estruturação do business de Wealth da XP, e especificamente para atender normalmente ali os escritórios de agente autônomo, que é o B2B da XP. A AWZ, sim, foi fundada há um pouco mais de 4 anos, e durante esses 4 anos a gente vem assessorando os escritórios tanto na parte de consultoria quanto na parte de tecnologia. Legal, então a ideia é a gente explorar bastante os conhecimentos dele nessa área, só que eu vou deixar para a Juliana conduzir. Ju, por favor, faça a honra aí da CRC News. Então, nós vamos começar agora primeiro sabendo o que é o partnership. Eu acho que o legal de entender o que é o partnership hoje no mercado é a gente olhar sobre 2 perspectivas, né? Uma perspectiva de como que o partnership está sendo inserido hoje no mercado de assessoria, e muito do que a WZ gosta de fazer é, peraí, tem um mercado, o que está sendo feito, mas o que está sendo feito em outros setores. Então, assim, por exemplo, como é que foram feitos o partnership dos bancos, das corretoras, de outros setores como um todo, e até o que está sendo feito lá fora. E querendo ou não, quando a gente olha as melhores práticas de outros setores para o mercado de assessoria, a gente vê algumas grandes diferenças. Então, por exemplo, o que o pessoal, quando a gente escuta e quando a gente, assim, obviamente, o partnership como um todo no mercado de assessoria ele começou a ser inserido a partir de 2016, 2017. E o primeiro momento, e até hoje alguns escritórios estão vivendo esse momento, que é, vamos botar um partnership de pé. Então, o que a gente vai fazer? A partnership como um todo, o pessoal entende que são um conjunto de contratos, que é o contrato social, o acordo de sócios e os termos preliminares. O contrato social é o que rege a sociedade, a PJ como um todo, a empresa. O acordo de sócio é o acordo entre os sócios como que rege. O termo preliminar, normalmente, é na contratação de novos sócios, eles assinam o termo preliminar. Então, o processo de criação do partnership dos escritórios de assessoria, ele começou na procura para um escritório de advocacia que colocasse isso de forma jurídica para que tivesse uma validade no que as pessoas estavam acordando numa sala. Só que quando a gente faz esse tipo de atuação, alguns escritórios esqueceram de dar um passo para trás e entender, tá, mas peraí, quais são as regras que eu vou colocar no contrato? E aí chegava em algum escritório especialista e falava, pô, quero contratar e fazer meu partnership. Então o escritório falava, tá bom, mas qual que é a regra do valuation? Qual que é a estrutura do valuation como um todo? Aí o pessoal fala, tá, mas o que tem no mercado? E aí falava, o mercado tem esse múltiplo, tem essas regras, esses instrumentos jurídicos, e aí acabou-se todo mundo fazendo basicamente o mesmo estilo de partnership e, consequentemente, as mesmas estratégias. Eu gosto de dar exemplos, por exemplo, de XP e BTG. XP e BTG são empresas que competem diretamente com as mesmas linhas de receita, que, querendo ou não, tentam atrair os mesmos profissionais, mas o que acaba acontecendo é que eles têm um partnership completamente diferente. A XP hoje tem um partnership que, querendo ou não, por muito tempo atraiu muitas pessoas no foco da liquidez, em crescer na sociedade e, querendo ou não, ter um ganho na liquidez. E o BTG não. O BTG hoje é um partnership totalmente diferente do da XP. E não tem certo ou errado. Cada um criou a sua estratégia e, consequentemente, conseguiu atrair determinados perfis de profissionais. Exemplo especificamente do mercado de assessoria é a EQI e Faros. A EQI e Faros, quando a gente olha a estrutura de sociedade deles, nos parece ser muito diferente. Por mais que a gente não tenha, vamos falar, por mais que eu não tenha atuado junto com eles e a gente não participou da construção do partnership deles, a gente vê de fora que eles são completamente diferentes, e muito porque a EQI tem uma estrutura que cresceu focada no varejo, hoje eles têm uma segmentação mais alta renda, private também, e a Faros cresceu focada no private, por mais que eles também hoje já tenham uma segmentação alta renda, mas eles têm a partnership totalmente diferente. Então, isso tudo para contextualizar aqui. O partnership não é só um conjunto de contratos, na verdade, eu sempre falo aqui na WZ,
que seria até mais importante naquele momento de 2016 e 2017, os escritórios terem entendido o que seriam estruturas para a empresa ao longo do tempo, o que seria a estratégia da empresa, o que são as regras que as pessoas estão acordando na mesa antes de chegar no advogado. Então, dessa forma, você consegue colocar essa regra de pé e consegue construir um acordo de sócio. Só para finalizar, uma das brincadeiras que eu faço é o seguinte: o contrato nada mais é do que a formalização do acordo. Então, é mais importante, na nossa opinião, você criar sua estratégia, suas regras bem feitas, gastar mais tempo fazendo isso para ter um partnership e fazer o acordo por e-mail, formalizar o acordo por e-mail, do que só procurar um advogado e botar um contrato de pé. Isso a gente não está tirando o mérito do advogado, pelo contrário. Você tem que ter um advogado, ele é parte do processo. Mas não adianta você esperar que o advogado te traga uma solução, porque a estratégia está na cabeça do empresário, na cabeça do CEO da empresa ou dos fundadores da empresa. E se a gente chega nessa solução com um partnership, a gente vai acabar tendo partnerships muito similares hoje, que é o que acaba acontecendo, que a gente tem no final do dia muita gente dentro do mercado que não entende o próprio partnership. Até os sócios fundadores, às vezes, não conseguem explicar os principais termos, ou só e assim, mais de 80% hoje, depois a gente fez uma pesquisa, inclusive a gente divulgou junto com o CRC News, que mais de 80% dos assessores não entendem o próprio partnership. E não é só um quesito de educação, é um quesito da forma como isso foi estruturado. Por que eles têm essa dificuldade de entender? Então, acho que tem essa parte, tem uma primeira parte, que é a forma como ele foi estruturado. Você acaba, querendo ou não, se você acaba aceitando regras, não acaba discutindo internamente, assim, a estratégia, ela se discute na hora que você monta uma estratégia de empresa, ela se discute olhando o mercado, olhando o que tem de estratégia diferente no mercado. Então, assim, vamos falar, estratégia de Fórmula 1. Quando você está numa corrida de Fórmula 1, se o segundo colocado, por exemplo, troca o pneu do carro para passar o primeiro e bota um pneu novo, se o primeiro colocado quer se permanecer primeiro colocado, ele acaba trocando o pneu também, é uma parte de estratégia. Então, quando você vai montar a estratégia, os sócios olham o mercado, analisam o mercado e pensam, como é que eu posso superar o mercado e o que são as regras que eu vou mudar? Eu não vou só copiar a estrutura do lado para fazer. E a partir do momento que ele começa a estudar as regras, ele começa a entender essa parte de o que são os termos e os instrumentos jurídicos. Só que não foi assim que foi construído. A construção, como a gente falou, foi assim, como eu comentei anteriormente, foi baseada em vou contratar um advogado e vou esperar que ele me traga algo pronto. E a partir disso daí eu vou vender que eu tenho um partnership. E aí o que acabou acontecendo é que esses contratos e essas construções foram feitas entre os sócios fundadores e um advogado, e não foi discutindo entre a sociedade, entre os associados. E quando não teve essa discussão, acabou que o conhecimento acabou não descendo, entendeu? E como não tem discussão, acaba não tendo aprendizado, e o pessoal acaba só assinando um contrato e botando na gaveta, que é o que a gente acaba tendo hoje, acordos de sócios que ficam parados ou na gaveta ou no Dropbox. Né? Você trouxe uma questão temporal. Por que 2016, 2017 começou a ter essa corrida para se formar um partnership? Antes não tinha isso? Como é que era? Por que esse marco temporal que você trouxe? Legal. Esse acho que foi um crescimento natural do setor. Né? Acho que até 2015, 2016, o setor de assessoria como um todo, ele crescia muito de forma orgânica. Então, assim, ele era um setor até que a gente poderia falar, as sociedades de assessoria, elas eram formadas com o objetivo de dividir custos. Então, eu formava alguns assessores próximos a mim, a gente gerava X de receita, cada um ficava com uma parte da receita, grande parte da receita, o que sobrava a gente dividia o custo da assessoria como um todo. A partir de 2015, 2016... Tem relação com o DIU, XP e Itaú? Exato, tem um pouco de relação, assim, porque querendo ou não foi, assim, a XP já investia, os escritórios já vinham se profissionalizando, mas o DIU, XP e Itaú deu uma confiança e um crescimento mais rápido ainda para a própria XP e para os próprios escritórios, de conseguir entender o seguinte: vale a pena investir nos escritórios, esse é um negócio que cada vez mais cresce mais. Então, qual que é o lado? Agora, eu preciso ter um negócio que não só divide custo, mas que investe. Mas se eu vou investir na sociedade e vou atrair novas pessoas, eu começo a ter que, querendo ou não, formalizar esses acordos. E aí tem um outro marco que é o seguinte: a partir de 2016, tem o deal da XP e do Itaú, mas a grande mudança no setor
acontece quando a XP começa a fazer acordos de mútuos para os escritórios. Os acordos de mútuos eram empréstimos, onde a XP fazia para os escritórios, junto com outro banco parceiro, e que os escritórios recebiam dinheiro, normalmente atrelado a uma dívida CDI, e eles tinham que fazer determinados investimentos desse dinheiro nos escritórios para conseguir fazer o escritório crescer. Sim. Então, ele para de ser aquele escritório sem caixa e, através de mútuo, ele começa a expandir esse escritório e contratar novas pessoas. Que aí é onde tem bastante diferenciação, em relação ao setor, sobre como que a estrutura do mercado de assessoria cresceu. Até hoje, tem muita gente que pensa, que entende que a XP cresceu porque ela criou uma plataforma digital. Na verdade, a XP cresceu muito porque ela conseguiu fazer com que os seus escritórios recebessem esse dinheiro e investissem o dinheiro de uma forma profissional ao longo do país inteiro. Sim. Então, eles conseguiram contratar gerente de banco, eles conseguiram fazer com que esse gerente de banco viesse para a assessoria e trouxesse o cliente que estava lá dentro do gerente de banco. E aí que vem o acordo de sócio, porque um negócio de agente autônomo tem uma natureza. Todo mundo tem que ser sócio. Sim. Então, se todo mundo tem que ser sócio, todo mundo tem que assinar um acordo de sócio, todo mundo tem que participar do contrato social e por aí vai. Qual é o valuation de um escritório? Bom, essa é uma pergunta comum de se receber. Todo mundo espera uma resposta de prateleira e, assim, acho que como uma empresa de consultoria, ou como a nossa área de consultoria, a gente sempre gosta de falar que existem diferenças em se calcular um valuation de escritório. Primeiro, um quesito sobre perspectiva. Então, por exemplo, o valuation de um escritório, ele é diferente se a gente olha de uma corretora analisando. É o seguinte, eu sou uma corretora, eu vou avaliar um escritório, esse escritório tem um valor diferente para mim do que para um sócio capitalista ou do que uma assessoria concorrente comprando uma outra assessoria tem um valor, ou até por um assessor. Então, o valuation não é uma fórmula mágica ou um número mágico que a gente multiplica pelo lucro, que muitas vezes a pessoa acaba entendendo, que vai chegar no valuation dessa operação. É sempre importante você primeiro olhar sobre a perspectiva de quem vai comprar. Porque quem está vendendo a gente sempre sabe. E aí tem agora a maior parte dessas perguntas vem por quê? Porque a gente tem uma potencial mudança da regulamentação de possibilidade de sócio capitalista. E quando a gente tem o sócio capitalista na sociedade, o sócio capitalista ele olha o seguinte: essa empresa é boa, dá lucro, e essa empresa é perene. Basicamente, porque querendo ou não, eu consigo fazer o fluxo de caixa, eu consigo projetar essa empresa de uma forma correta. E é aí que a gente tem que separar as assessorias. A gente normalmente separa as assessorias dentro do mercado como inicial, estruturante e corporativo. A operação inicial são aquelas operações que é como se fosse um co-working, que é aquela que a gente falava lá de 2016, onde todas as assessorias eram. Que era o seguinte, uma assessoria que se divide custo, que eu só tenho assessores comerciais. Essa assessoria para um sócio capitalista, por exemplo, não tem valor. Por que não tem valor? A empresa em si não tem valor. O que tem valor é a carteira de sócios. São os sócios que estão ali, que são comerciais. Se um sócio sair, o valor dessa empresa cai pela mesma proporção que esse sócio tem de carteira dentro dessa operação. Então, se eu vou ter um escritório de 5 sócios, 500 milhões, cada um com 100 milhões de operação, se sair 2, querendo ou não, ele perdeu 20%, 20% não, 40% desse negócio como um todo. Então, é isso que é importante entender. Agora, é diferente se eu pego, por exemplo, um sócio capitalista que está olhando uma operação que já é mais estruturada, que tem executivo, que tem operacional, que tem uma estrutura como um todo. Se um comercial ou outro sair, não é problema. Se o fundador da empresa sair, não é um grande problema. Posso dar o exemplo da XP. O Guilherme Benchimol, ele é super relevante na empresa ainda, ninguém tem dúvida disso. Mas se ele sair, a empresa vai falir? Não vai, todo mundo sabe que a empresa vai continuar. Agora, se eventualmente alguns sócios fundadores saírem de algumas assessorias, grande chance da empresa sair. Então, algumas empresas de assessorias no Brasil, se não conseguirem se estruturar, e assim, a gente até falou antes da reunião, né, parar de ser médico e virar dono de hospital, não vai conseguir criar valor de equity. Agora, para sócio capitalista, para corretora é diferente, porque o valor para a corretora, querendo ou não está no lucro ou no dividendo da operação, está na receita. Se a gente olhar DRE, tem receita, custo, despesa, no final vai ter o lucro da operação. A corretora está muito mais, assim, querendo ou não, é muito mais relevante
o topo da DRE, que é a receita do negócio como um todo. Então, quando uma corretora avalia um escritório, é diferente de um sócio capitalista que olha mais no dividendos, o ganho no múltiplo, eventualmente numa saída. Então, assim, depende. Depende de quem está olhando. Mas qual é o mais vantajoso para o escritório, dentro dessas duas realidades que você colocou? Daí voltamos ao partnership, depende do plano de expansão e da estrutura. Tudo está fechado numa metodologia e numa estratégia. Por exemplo, se você tem um escritório que quer fazer um IPO da Bolsa, vamos dar exemplo, que tem muitos, em determinado momento ele vai ter que ir para um sócio capitalista. Porque ele vai fazer o IPO. Então, quando vai fazer o IPO, ele vai entrar em contato com os fundos que compram essa estrutura. Então, ele vai ter que provar para o mercado que ele conseguiu construir uma estrutura que funciona com as próprias pernas, que consegue crescer, que consegue ganhar market share, que consegue competir por esse mercado, que é um mercado de um tamanho X especificamente. Então, se todo mundo que quer fazer IPO vai ter que chegar no sócio capitalista. Talvez antes tenha que passar pela corretora. Então, depende muito da estratégia. Tem escritórios, por exemplo, parceiros nossos, que eles falam, pô, eu não quero fazer o IPO porque eu não acho que eu vou ter fôlego para isso ou que eu tenho vontade executiva e operacional de criar uma empresa que chegue até o IPO. Mas eu penso em vender minha empresa para uma outra assessoria. Então, ele monta a estrutura pensando em vender para uma assessoria. Já tem outros escritórios que falam o seguinte, não, esse é um negócio de dividendos, meu. É um negócio de dividendos, então tem que ser uma empresa lucrativa que vai gerar dividendos ao longo do tempo. Por exemplo, um escritório de advocacia. O escritório de advocacia, ele quer vender? Não necessariamente. Não se vende escritório de advocacia. Você não vê ninguém falando hoje sobre vamos montar um escritório de advocacia para crescer e ganhar e vender esse capital ou vender o equity dele como um todo. Você não acaba vendo isso, mas o que você acaba vendo? Escritórios de advocacia que querem crescer até um determinado momento e ser bom naquela região, naquele assunto específico, societário, penal, e o sócio quer ganhar os dividendos dele ao longo do tempo e as pessoas querem se tornar sócios. No mercado americano, a gente vê muito desse tipo de assessoria, uma assessoria onde as pessoas vão fazendo sucessão. Sim. Porque esse é um business de spin-off, assim, que o maior risco é o spin-off, né, que é o que um sócio sair para montar outra operação. Se a sociedade, o partnership como um todo não funciona, ou seja, as pessoas não conseguem crescer, não conseguem adquirir mais cotas, não conseguem realmente evoluir na sociedade, elas vão sair. E aí eu acho que esse é o grande ponto, você conseguir, ao longo do tempo, fazer um business de dividendos e fazer com que as pessoas consigam crescer para querer ganhar dividendos também na própria sociedade, na lucratividade da empresa. Dentro dessa lógica do IPO, vai ter esse sócio investidor, esse sócio capitalista. Pelo que eu entendo, se me corrige, primeiro o caminho seria você virar uma corretora, mas a partir do momento que você vira uma corretora, um escritório vira uma corretora, é um outro modelo de negócio, né? Já não é mais um modelo de negócio escritório agente autônomo, é um novo modelo que dentro desse universo de corretora, então passaria a contar com esse sócio investidor. Como é que se encaixa? É isso mesmo? Como é que se encaixa essa questão de IPO com essa questão do partnership com os escritórios? Sim, acho que tem que entender qual que é a estratégia, qual que é o modelo que eles querem trazer. No modelo atual que a gente enxerga para o mercado como um todo, é o seguinte, é um modelo de serviço. Se a gente olha para trás, por exemplo, a gente teve IPOs na Bolsa de Brasil Insurance, Brasil Brokers, que eram, querendo ou não, eram empresas como grandes empresas de assessorias, mais voltada para seguro, voltada para o mercado imobiliário. E são empresas de serviço. Grande parte do custo delas são as pessoas que estão lá dentro, e grande parte do que está atrelado ao serviço pessoal dessa pessoa. Uma empresa que queira fazer IPO, ela tem que provar para os investidores que ela tem uma estrutura profissional o suficiente para atrair e reter esses profissionais que estão ali. Porque o grande risco é as pessoas ganham dinheiro e vão embora. E montam esse novo negócio. Sim. Mas a minha grande dúvida, Felipe, é um escritório hoje, tendo uma estrutura, ele consegue fazer esse passo do escritório a IPO, ou ele tem que passar para primeiro o segundo passo, de corretora virar IPO? Não, ele não, assim, a gente não acredita que o escritório de assessoria regional consiga fazer o IPO, porque ele não vai conseguir acessar. O cheque de IPO, ele é o maior cheque, né? Você vem adquirindo Venture Capital, Private Equity, e depois chegou o IPO, que é o maior cheque do mercado, que ainda não normalmente ali, para adquirir os sócios capitalistas, que são os fundos abertos. Um fundo,
especificamente comprar só uma assessoria é muito arriscado, que é isso que a gente está falando. Pô, é o seguinte, um fundo vai lá e compra uma assessoria de 500 milhões. Ele vai ter que passar da governança, querendo ou não, vai ter que olhar os indicadores de um escritório que gera um lucro pequeno, não faz muito sentido para um fundo fazer isso, acompanhar, conversar com o gestor, ver o resultado e tudo mais. O que acontece no mercado americano? E por que é DTVM? A DTVM, normalmente, dentro do mercado brasileiro, ela foi montada porque os escritórios estão atingindo um limite de faturamento, e aí ela está saindo do lucro presumido e indo para o lucro real, saindo do lucro presumido e indo para o lucro real, e aí esse é o grande ponto de eu montar uma DTVM, porque daí eu consigo montar estruturas que até tributariamente são melhores, e claro, uma DTVM ela te dá maior potencial, mas também te dá diversos riscos. Por exemplo, o seu patrimônio pessoa física numa DTVM, você pode perder o seu patrimônio pessoa física quando você monta a DTVM, porque está atrelado ao Banco Central, e o Banco Central, por exemplo, pode tomar a tua casa, teu apartamento, se você ficar na dívida ali especificamente. Tem que entender, obviamente, esse específico. É muito mais arriscado uma instituição financeira, diferente de um assessor, ou de uma assessoria, ela está vinculada, por exemplo, a XP, ou ao BTG, ou a Guide, e é essa instituição que assume esse risco, não é a assessoria. Então, assim, ela tem um potencial e normalmente a DTVM é feito por esse potencial. Então, por isso que todo mundo fala, pô, no escritório vira DTVM, para aí sim poder fazer o IPO. Não, é que o escritório que virou DTVM ele já tem um tamanho suficiente para eventualmente pensar em um IPO daqui a um determinado momento. No mercado americano, o que a gente vê muito são agregadores, que muito provavelmente isso vai vir pelas próprias corretoras. Que assim, como é que eu faço um IPO de um escritório? De um escritório pequeno eu não consigo fazer disso. Mas dá para eu fazer de vários escritórios pequenos? Dá. Eu pego vários escritórios pequenos, boto debaixo, por exemplo, de uma holding e faço essa holding fazer o IPO dessa estrutura, coordenando todos esses escritórios pequenos. Existem estruturas assim no mercado americano. E a gente acredita que essa mudança de sócio capitalista, com a mudança de permissão de sócio capitalista, as próprias corretoras grandes, como XP e BTG, montem essas estruturas próprias para conseguir investir diretamente nos escritórios e aí sim fazer IPO, tanto de escritório grande, como escritório pequeno, como escritório médio. Só que escritórios profissionais. Porque ninguém vai querer investir no escritório, por exemplo, que não tem estrutura profissional. E aí é o que a gente falou. Voltamos à sua pergunta, valuation. Mas o valuation é uma perspectiva de quê? Porque, por exemplo, se eu pego um private equity, exemplo, DA, Dynamo, que não tem corretora, qual que é o valor de um escritório de agente autônomo para esse private equity? São os dividendos que ele gera, então parte do lucro, e o ganho no múltiplo. Se eu tinha um lucro de X e eu paguei 10, quando eu vou fazer o IPO, ele vai ter um múltiplo de 10X, eu vou vender a 20. Esse é o ganho. Da corretora, o que é? Eu compro, eu tenho uma receita, que é uma grande parte do bolo, eu tenho dividendos e tenho múltiplo. Então, querendo ou não tem como competir. Quando as corretoras vierem com esse tipo de modelo, elas vão comprar todos os escritórios que elas puderem comprar, que elas quiserem comprar. Sim. Então, assim, eu acho que a tendência é mais, se a gente for olhar, é mais para esse caminho mesmo, que as corretoras consigam montar estruturas, assim, que ou gestão e tudo mais, para conseguir olhar para os escritórios que são mais profissionais, e eventualmente a gente vai ter algum outro escritório que virou DTVM conseguindo fazer um IPO. Dizem aí que tem um ou dois que vão conseguir, mas a gente ainda está mapeando. Mas pelo que você está falando também, uma vez saindo o CVM autorizando o sócio capitalista, vai dar uma super aquecida no mercado. É a expectativa de todo mundo que seja outra liquidez, né? A gente viveu agora, principalmente no último ano, um boom de liquidez que é via contrato de exclusividade, ou seja, o escritório dava exclusividade de 10 anos e recebia um dinheiro de volta, e algumas métricas ainda para receber mais dinheiro. E agora vai vir uma onda de sócio capitalista, o pessoal fala que é a onda de vender participação da empresa para algum sócio capitalista numa estratégia de eventualmente saída da empresa. Então, sim, é uma onda nova aí de mercado, uma onda nova de dinheiro que vem para a sociedade. Seria um turning point? Eu acho que é um turning point de setor como um todo, de profissionalização. Porque quando eu permito que um sócio capitalista entre da empresa, um sócio capitalista ele demanda governança, que entra no partnership. Assim, a gente acabou que a gente não falou, mas, sim, principais pontos de partnership, o que é? É como que o sócio entra, como o sócio sai e como que é a tomada de decisão. A entrada e saída entra na sua pergunta de valuation. Quanto que eu pago para entrar e se eu for sair, quanto que eu vou sair? E aí que entra os termos específicos, né? Por exemplo, na entrada. Eu tenho a luva, que a pessoa tem que pagar. Eu estou
trazendo um cara do private do Bradesco para dentro da minha assessoria. Então, eu dou luvas para ele, faço acordos de metas para ele e dou participação para ele como um todo, vendo participação para ele. Então, tem que ter um valor experimentado. E agora, se esse sócio quiser sair, qual que é o tempo que ele tem que ficar, no mínimo, para ter direito à participação, que é o não compete, ele começa no solicite, começa todos os termos específicos que existem dentro do contrato. Então, o acordo de sócio tem essa parte que rege como um todo a entrada e a saída do sócio, e tem a parte de governança, que é a parte de tomada de decisão. Então, assim, como todo mundo é sócio dentro do escritório de assessoria, é normal a gente ouvir que todo mundo quer participar da tomada de decisão. Pô, eu sou sócio da empresa. Mas às vezes você é associado, você tem uma cota, 10 cotas, 20 cotas, o maior lá tem milhares de cotas. É desproporcional a isso. Mas se não está especificando como que é a governança dentro da empresa, todo mundo tem que tomar decisão. Então, por exemplo, voltamos ao private banking. Se tu quer contratar um banker do Bradesco ou de qualquer outro banco e não está dentro do acordo de sócio que existe um comitê, por exemplo, que vai decidir se esse cara tem que ser contratado e quanto vai ser pago para essa pessoa, a sociedade inteira teria que avaliar, porque é a minha assembleia, então todos os sócios deveriam tomar a decisão. Então, a entrada do sócio capitalista vai requerer isso. Como é que é a tua governança dentro da tua empresa? Se um sócio quiser sair, quais são as regras? Se essa regra é válida juridicamente, judicialmente? Você está tendo um contrato leonino como um todo ou não? Como é que a tua governança funciona? Como é que é o teu conselho de administração? Quem participa do teu conselho de administração? Quem são os teus comitês? Como é que é tomada a decisão dentro da tua empresa? O sócio administrador faz o que quer? Ou eu tenho um processo mais moroso? Então, assim, eu acho que é um turning point no setor de realmente, assim, profissionalizar a estrutura. E aí é o que a gente volta lá para o início do que é um partnership, é voltar naqueles contratos que foram feitos, na posição, e falar o seguinte, tá bom, agora como é que eu melhoro essas regras? Eu criei um acordo, só que eu criei um acordo sem pensar nas regras. Agora o processo é repensar as regras, profissionalizar as regras e refazer o acordo de sócio, o partnership. A gente vai conversar muito com a cultura da empresa em si. Claro, com certeza. Assim, eu acho que o partnership, querendo ou não, ele é, ao longo do tempo, a cultura como um todo que vai ser permeada por novos sócios. Então, se você tem as regras, pensa o seguinte, se eu tenho uma regra, eu estou contratando uma nova pessoa, um sócio tem que saber explicar para o outro sócio como que essa regra funciona. Por isso, por exemplo, quando a WZ presta alguma consultoria, um dos primeiros trabalhos que a gente fala é o seguinte, simplifica toda a regra possível. Então, se a gente entra, por exemplo, numa cláusula de contrato ou em alguma regra que tem 1 milhão de indicadores para você ser sócio, eu chego lá, para você ser sócio, você tem que bater essa meta, essa meta, essa meta, essa meta, essa meta. Está errado. Não falando que está errado, vai ser muito difícil isso permear na cultura. Porque um sócio não consegue explicar para o outro. Chega na conversa do bar, na sexta regra o cara já fala, pô, já esqueci a primeira. Não tem mais como, entendeu? Então, tem que ser algo bem simples e direto, e aí a cultura tem que ser então, para não só permear internamente, mas também para permear regionalmente, para você falar assim, pô, meu partnership, ele é bom o suficiente para a XP. Todo mundo sabe que o partnership da XP foi bom, mas por quê? Porque os sócios conseguiram passar isso entre eles e para os novos sócios, e isso morreu o mercado. E muita gente, eu lembro, né, quando eu trabalhava na XP, queria trabalhar na XP porque queria ser sócio da XP. Óbvio, eu ia fazer um IPO, também queria ganhar dinheiro, mas era claro como que as coisas funcionavam. Dá exemplo, a XP, todo mundo até hoje sabe como que funciona o partnership da XP, todo mundo sabe como funcionam as regras gerais do partnership do BTG. Agora a gente vai para o setor de assessoria, 80% não sabe explicar. Como é que as pessoas sabem explicar o partnership da XP e do BTG e não sabem explicar o do próprio escritório? Isso é muito difícil, entendeu? Não dá para a gente falar que a gente está num momento de profissionalização, mas o sócio capitalista tem muito a agregar para obrigar os escritórios a fazer isso. Pois é, e qual é a sua leitura, Felipe? Você conhece o mercado, você conhece a assessoria. Os escritórios estão preparados? Porque quando a gente fala assim, o escritório vai ter que ter governança, vai ter que ter uma estrutura organizada. Você, olhando para essa floresta, você vê mais organização ou desorganização, ou um caminho que está sendo construído para essa organização? Eu vejo um caminho, assim, eu vejo que assim, muita gente já começou a entender que a estrutura já tem que ser profissionalizada. Não, exemplo, há 2 anos atrás, a WZ começou a divulgar, a gente sempre teve relatórios dos nossos parceiros e tudo mais, e em determinado momento a gente decidiu, vamos divulgar os nossos relatórios, vamos divulgar uma parte dos nossos relatórios. Aí eu lembro que saiu no jornal sobre as nossas projeções, a gente falava assim, a partir daqui a 2 anos,
esse mercado não vai ser mais um mercado azul, vai ser um mercado cada vez mais vermelho, que vai precisar ter diferencial. Nos chamavam de maluco, mas alguns dos nossos parceiros já entendiam. E hoje os escritórios olham para dentro e falam o seguinte: pô, pessoal, a competição já é maior, eu tenho em todas as cidades do Brasil relevantes, ali com mais de 200 mil habitantes, eu tenho mais assessor XP que gerente de banco. Agora, somando alta renda, Santander Select, tal Personalité, Bradesco Prime, Safra, comparo com assessor XP, por exemplo, eu tenho mais assessor XP. Então, quando o pessoal começou a entender isso, eles começaram a profissionalizar a estrutura. Então, eu acho que está todo mundo no caminho. Eu acho que todo mundo já começou, não vou falar todo mundo, mas quem acompanha o mercado, quem está procurando se diferenciar, quem está procurando montar estratégias para concorrer com todo o mercado, para ganhar, continuar crescendo, já entendeu, não, ó, eu preciso mudar. Eu preciso buscar outras melhores práticas no mercado do que só ficar olhando para o mercado de assessoria. Eu preciso olhar para o corretor, eu preciso olhar para o mercado de asset, o que está acontecendo certo e errado para não replicar no modelo, por aí vai. Quais são as principais diferenças entre os acordos de sócios nas assessorias hoje em dia? Bom, acho que assim, não tem tantas diferenças se a gente olhar aquele primeiro modelo que eu comentei, que é, porque querendo ou não, se a gente, hoje, por exemplo, se a gente, no histórico da vida, quando a gente analisou os contratos, a gente analisou aí algumas dezenas de escritórios, eu acabo tendo 2 ou 3 modelos padrões. O que muda às vezes é um múltiplo de valuation, às vezes um usa 10, um outro usa 15, e algumas vezes tem um conselho de administração, algum tem um comitê de administração, de um comitê específico ali. O que acaba tendo de diferenças agora ao longo do tempo é que escritórios começam a se diferenciar no foco. Então, a próxima etapa, essa etapa que a gente vem falando de melhoria, é que alguns escritórios começam a montar, ou não, montar uma estrutura para captar assessor, por exemplo, para competir com a minha assessoria concorrente. Porque se eu tenho mais assessor XP, eu vou competir com os assessores da XP. Ou não, eu vou montar uma estrutura para entrar no target, porque as assessorias, querendo ou não, conseguiram captar bankers, mas nem tantos bankers ainda. Tem bastante private bankers no mercado comparado ao que tinha. As assessorias não conseguiram tirar tanto ainda desses bankers no mercado. Então, o que começa a se diferenciar é que as assessorias começam a ficar mais nichadas. Elas começam a entender, por exemplo, o partnership da concorrente e conseguem começar a melhorar o partnership para ficar mais concorrente do que o da própria concorrente, entendeu? Mais atrativo, vamos falar, do que da concorrente. Então, acho que essas diferenças começaram a aparecer a partir de 2021 e a gente vai ver agora em 2022, 2023, o mercado está cada vez mais difícil como um todo, não só em questão econômica, né, de alta de juros, micro, a gente está tendo aí algumas dificuldades na rentabilidade da carteira que acaba afetando um pouquinho a assessoria, mas tem esse lado também deles conseguirem começar a buscar as diferenças deles no nicho específico que eles são bons. Então, por exemplo, tem escritório que é bom de varejo. Antes eles tinham um partnership igual o da assessoria do lado, que era bom em alta renda. E agora ele começou a falar, não, peraí, entenda o seu varejo. Então, vou montar uma estrutura de partnership para você como varejo, para que essa estrutura seja boa para atrair profissionais de varejo e eu consiga ser bem segmentado aqui. Então, cada vez mais a gente começa a ver essa diferença. Porque quando a gente olhar um sócio capitalista, é o seguinte, o sócio capitalista ele vai olhar, eu não vou comprar 2 escritórios concorrentes naquela região, eu vou comprar um escritório de alta renda, vou comprar um outro escritório, varejo bom, um outro escritório private bom. E aí ele vai conseguir entender, pô, beleza, nessa região eu estou bem posicionado, vou em outra região e vou comprar outros escritórios bons aqui nessa região também. E aí eu acho que essas diferenças começam a ter consequência no próprio objetivo. Voltando um pouco lá no valuation, qual que é o valuation do cliente, assim? O que faz ser o valuation do cliente? Boa. Legal essa pergunta, porque assim, né, muita gente tem dúvida, muitas pessoas chamam a gente ou participam dos nossos cursos, por exemplo, para saber qual que é o valor da minha carteira de clientes ou o meu valor como profissional. Como cliente ou como profissional, o seu valor é a sua capacidade de dar lucro. Porque o cliente ele tem um patrimônio que gera uma receita e aí vai só você deduzir custos como um todo, custo fixo, custo de comissões, você vai ter um lucro dessa operação. O tempo que você fica nessa operação é o seu valor, é o valor que essa pessoa tem. Isso em questão operacional. Então, esse valor operacional multiplicado pelo tempo, esse lucro multiplicado pelo tempo é o valuation dessa operação. Só que existem alguns resultados financeiros também. Resultado financeiro é do tipo assim,
Se eu capto, existem incentivos, né? Se eu capto tanto de patrimônio na corretora, eu ganho um bônus por isso. Então, isso também tem que ser somado nessa conta. E aí, volta aos acordos de sócio. Por exemplo, se eu assino por isso que também não tem regra de prateleira, né? Eu volto lá no acordo de sócio e falo o seguinte, Eric, vamos assinar um contrato aqui, vou te contratar e vou te dar um contrato de 5 anos. É um valor, porque você vai me gerar pela sua carteira de clientes um resultado por 5 anos. Agora, Eric, vamos assinar um contrato de 10 anos? É outro valor, porque essa sua carteira de clientes, em tese, vai crescer mais durante os 10 anos e vai me deixar um lucro maior por 10 anos. Então, cada non-compete ou non-solicit, o acordo de sócio que é assinado de forma específica, ele tem um valor. E é isso que tem que ser tratado. Isso é a mesma coisa com a assessoria. As assessorias não fecharam 10 anos de exclusividade. A assessoria que fechou 10 anos de exclusividade, ela tinha uma métrica lá para ser avaliada. Tem casos, não é tão normal, porque hoje é mais padrão ser 10 anos, de assessoria que fechou 5 anos de exclusividade, não 10. Ela ganhou menos dinheiro, porque, querendo ou não, ela vai gerar, assim, garantidamente para a corretora, lucro por 5 anos, depois ela pode sair. Diferente de uma de 10, ela está garantindo que ela vai ficar 10 anos ali. Senão vai ter multas e tudo mais. Então, mesmo serve para cliente ou uma carteira de clientes de um profissional. Né? Como você consegue mensurar isso? Então, assim, eu acho que até relativamente simples. Deixa eu botar uma pimenta nessa pergunta. Porque a gente vê, né, na dinâmica do dia a dia muitos assessores querendo mudar de escritório. E aí entra justamente essa parte que você está falando do valuation. Porque na hora que ele vai começar a negociar com outros escritórios, ele bota um valor que aí como é que mensurar esse valor? Como é que chegar para negociar esse outro valor nessa dinâmica de ele querer mudar de um escritório? Isso sob a perspectiva do profissional. Sob a perspectiva do profissional, isso. Bom, acho que tem que entender um ponto. Acho que o valor, como eu falei, a sua carteira de um patrimônio, ela gera uma receita e aí vem os custos. Os custos, normalmente, o que é? É a comissão do meu assessor, porque pode ser 50%, 60%, 70%, 40%, 30%, menos, que é variável, né? Então, se você gerar 100 mil e você tem uma comissão de 50, é 50 mil reais que vai ficar para você. Tem um custo fixo do escritório, por exemplo, o custo fixo do escritório representa 10% da minha receita, então 60%. Então, esse 40% de lucro vai gerar. Então, eu vou assinar com outro escritório e eu gero 40% de lucro na minha receita, e eu já sei disso, porque o escritório vai pagar 50%, ele me falou que 10% da minha receita é o que ele tem de custo fixo para mim, eu sei quanto que isso vai me gerar de lucro, e se eu assinar um non-compete, ele tem que me adiantar, eventualmente, 3 anos, por exemplo, e eu assino com ele 6 anos. Então, o escritório tem que dar lucro, né? Não pode ser só, tipo, você vai gerar 1 milhão de lucro, então me dá 1 milhão de carteira. Isso operacionalmente falando, Eric. Só que o que acaba acontecendo é que, por exemplo, eu tenho incentivos financeiros, que é o que a gente falou, que é a parte que não é resultado operacional, que é resultado financeiro, que é um escritório, por exemplo, de uma concorrente, quando vai contratar um gerente de banco ou um assessor da concorrente, ele tem um incentivo, porque a corretora dá um incentivo, se tu trouxer um assessor de lá, e esse assessor trouxer 100 milhões, por exemplo, eu te dou 100 mil, 200 mil de bônus. E aí o assessor tem que entender se esse outro escritório que está contratando ele, tem esse bônus também. Porque daí o valor dele é até maior, porque daí ele consegue calcular esse valor como um todo e negociar com o cara, beleza, tu ganha 100 a 200 mil de bônus porque eu tô indo para aí, então me dá 50 mil, entendeu? Então, não existe regra de prateleira, existem condições de contorno. E aí a gente pode entrar, mas a minha concorrente, daí a gente começa, mas minha carteira vale 1%. Eu posso te pagar 1% da tua carteira, tu quer 20% de comissão? Entendeu? Se eu te pagar menos comissão, querendo ou não, a tua carteira vale mais. E existe uma pegadinha no mercado, que é a questão do valuation, que é do tipo assim, vou te pagar, vou te falar o seguinte, muita gente fala, tem 2 escritórios concorrentes contratando um assessor, um profissional, e aí todo mundo entende, mas aí o mercado está se prostituindo, ou a luva como um todo, e aí alguns escritórios têm uma estratégia, que é legal, que é o seguinte, mas não necessariamente é correto, que é, eu estou te pagando o dobro do que a concorrente, beleza? Mas eu vou te pagar parte em ações da empresa. Aí você vai olhar o valuation dessa operação que está pagando o dobro, é o triplo da outra. Então, por exemplo, eu uso um múltiplo de 5, a outra usa um múltiplo de 15. Se o valuation, se eu estou te pagando 1 milhão e a outra estou te pagando 500 mil, e estou te pagando em equity, está valendo para mim, porque é que nem eu estou pagando mais
só que eu estou trocando uma para outra coisa, que é equity, que eu também cresci 3 vezes. Então, no final do dia, eu estou pagando menos. Sim, entendeu? Então, tem que entender cada caso. E é isso que as pessoas acabam não entendendo, vão direto pela resposta rápida, pela via fácil. E tudo que é fácil, assim, acaba gerando um problema. Eu tenho alguns casos concretos. Assim, essa pergunta tem 2 assessores que estão mudando, que agora estão, eu acho que nessa tentativa, Felipe, de entender o quanto eles valem. Entendeu? Porque não necessariamente quando eles vão sair também, vão sair por toda a carteira, né? Parte da carteira também fica. Então, eu acho que esse é um grande dilema do agente autônomo, de saber como eles podem se preparar para se negociar para dentro dessas várias métricas que você trouxe aí. E pelo que eu entendi também, vai variar de casa a casa, de escritório para escritório, o que ele pode trazer, o que ele não vai trazer. Vai variar da proposta, por exemplo. Que valor que tem, né? Se eu te pagar 100% da tua comissão, vem para o meu escritório, e eu te pago 100% da tua comissão, ou seja, era R$1 milhão por ano. Esse 1 milhão, eu não fico com nada para o escritório, eu uso toda a minha estrutura, que valor você tem para mim? Operacionalmente 0. Mas se tu tá indo para concorrente, eu tô ganhando bônus, às vezes eu vou ter um valor em cima disso daí. Então, cada caso é um caso. Não dá para generalizar. Uhum. Tem assessor que quer dinheiro mas na que mesa. o assessor, assim, para quem está nos assistindo, o cara que está pensando ali, que está incomodado onde está, que está querendo sair, assim, o que é o pilar, Felipe? Assim, ele não precisa saber tudo, mas o que é o básico para ele chegar numa negociação respaldado na questão do valuation? Bom, o que é o pilar? Eu acho que o pilar é ele conseguir entender se aquele acordo de sócio, querendo ou não, vai dar capacidade dele crescer na sociedade. Então, assim, se você pegar um escritório de assessoria, querendo ou não, é sempre importante comparar mais uma proposta. Você não vai comparar, minha mãe fala, vai comprar qualquer coisa, olha 2 propostas, olha 2 lugares para você conseguir entender o que é bom ou não. Se você entra num lugar que, assim, é super concentrado societariamente, muito provavelmente isso não é uma boa proposta para você seguir. Já fica a primeira dica, galera. Acho que acho que esse é o primeiro caminho. Não existe, assim, solução fácil. Acho que, assim, a gente vive um mundo de pessoas procurando, são reféns, a gente brinca lá dentro da música, são refém do fácil. O que é ser refém do fácil? Tentar procurar uma resposta rápida para uma solução complicada. Uhum. Ninguém vira sócio de um negócio sem entender se esse negócio dá dinheiro ou não, ou como que esse negócio dá dinheiro. Mas se você entender que um negócio de assessoria é um negócio onde as pessoas têm que ser sócias, e que essa sociedade tem que evoluir ao longo do tempo, a gente consegue entender que, por exemplo, justificativas que existem no mercado, que a gente tem concentração aqui, porque tem que ter concentração, porque tem que ter governança, os sócios fundadores têm que comandar a empresa. Isso não é verdade, você pode ter governança sem ter concentração. Dá exemplo. Quem que duvida que o Guilherme Benchimol tem governança sobre a XP? E ele não é o sócio majoritário da empresa. Ele pode ser o maior sócio pessoa física, mas ele é pequeno em relação aos outros sócios hoje, em relação a fundos, em relação a todos os outros sócios da empresa comparado, ele é muito pequeno. Mas isso não quer dizer que ele não tenha governança, que ele não consiga atuar na empresa, que não tenha conselhos de administração, comitês, como um todo. E ele já não é o sócio majoritário da empresa há um bom tempo, mas quem é que duvida que ele governa a empresa? Entendeu? Então, essa desculpa que precisa ter concentração de equity para governar, governança, não é o ponto do caminho. Então, acho que o primeiro ponto é esse, entender se você pode crescer, como você pode crescer na sociedade, e entender a transparência, sabe? Acho que o mais importante é você sentar com outro sócio, com outro lado, entender a transparência. Se um lado está te oferecendo, vou dar um exemplo, se um lado está te oferecendo 200 mil, o outro lado está te oferecendo 1 milhão, você tem que entender o que está acontecendo, porque você vai comprar um carro, numa concessionária está 50 mil, no outro carro, no outra concessionária está 10 mil, você não vai comprar aquele carro de 10 mil só porque está muito barato, tem alguma coisa errada, tá? Vai vir sem roda. Tá sem roda, tá com motor de 1.0 e é um carro 2.0, ou ele está me vendendo algo que querendo, ou o outro lado está muito caro especificamente. E aí, fazendo um paralelo, você fez para a questão de comissões, que é essa questão do dia a dia ali também. Às vezes a comissão não está realmente ajustada como ele achava que deveria estar. Exato, e às vezes, por exemplo, eu te dou 1 milhão de luva, o outro lado dá 200 mil de luva. Mas às vezes o cara que está dando 200 mil está te dando 70% de comissão. E o outro lado está te dando 25% de comissão e está fazendo você assinar um convite de 10 anos.
e o outro está fazendo você assinar um non-compete de 2 anos. Não tem, lembra que não é o lucro que você vai gerar para essa operação ao longo do tempo? Se uma pessoa está te dando 200 mil, ela está pedindo que você fique na empresa obrigatoriamente por 2 anos. Se o outro cara vai te dar 1 milhão, ele vai te pedir mais, você tem que ter consciência que você está assinando um contrato de 10 anos com essa pessoa. E eu vou voltar para o cerne da sua pesquisa. 80% dos agentes autônomos não entendem do partnership, não entendem do contrato. Para onde correr, tendo em vista que o cara não entende, em tese, o contrato onde está e o que vai ser oferecido também, eu acho que ele vai ter dificuldade de entender. Até porque, se ele não entende o primeiro, como é que ele vai fazer a comparação com o segundo, né? Para onde correr nessa situação? Eu vou tentar responder sem um conflito, tá? Na primeira resposta, que é tenta fugir do fácil. Tenta fugir... E parece que o fácil é a tal da carteira. Porque todo mundo fala assim, não, eu estou saindo, a minha carteira é tanta. E aí se baseia nesse valuation da minha carteira. Exato. Tenta achar um múltiplo. Mas pô, aquele escritório saiu da XP, saiu por tanto. Então minha carteira vale tanto, porque aquele escritório não tinha tanto DUC. Mas espera aí, aquela operação lá, às vezes estava há 16 anos no mercado, tinha uma marca, já está diluída, já montou uma máquina de captar cliente, de captar profissional, já está rodando há muitos anos, naquela região ela já é reconhecida. Não dá para você comparar isso com uma carteira de um profissional. Entendeu? Então, assim, mas tentando te responder, eu acho que como é que ele foge? Como é que ele consegue? Primeiro é fugir do fácil. O que é fugir do fácil? Um que está dando muito dinheiro, outro que está dando pouco dinheiro, tem uma pegadinha aí, você tem que entender isso. Agora, falando minha resposta com conflito de interesse. Existe o curso da WZ, que explica todos esses pontos. É um curso de 3 dias, onde a gente explica como que você calcula o valuation de uma operação, o valuation de uma assessoria. O que seria certo? Vamos falar. Você te convidarem para ser sócio de uma padaria. Você não vai querer entender como é que vai funcionar um negócio de uma padaria? Só que a gente vê hoje, às vezes, escritórios, assessores saindo de uma operação para outra, sem entender como que aquela operação ganha dinheiro. Como é que são os teus custos? Por exemplo, o que seria certo? Pô, vou mudar de uma assessoria para outra. O que é o teu contrato? Qual é o teu valuation? Mas por que o teu valuation é isso? Qual é a tua estratégia? Por que tu vai ganhar daquela outra assessoria que está na tua região? É uma coisa padaria. Pô, existe uma padaria aqui do teu lado, eu não vou botar uma nova padaria do lado da melhor padaria da região, naquela região, porque eu vou perder, eventualmente. Ou eu vou ter que ter algum diferencial muito grande naquela padaria. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente passa no curso, assim, como é que você vai avaliar uma assessoria? Como é que você chega lá e conversa com o sócio? O que você pergunta para ele? O que você entende naquele partnership que pode ser bom ou ruim para você? Não é só dinheiro no bolso. Tem muito profissional hoje no mercado que quis mudar de assessoria, ou às vezes mudou de assessoria ou de empresa, e ficou impedido de atuar. E falou, pô, perdi minha profissão. Porque eu assinei um contrato de anos e que me proibiu de sair dessa empresa e atuar. Mas agora eu já pedi para sair e eu não posso mais voltar. Então, assim, querendo ou não, quando não tem como você assinar algo sem saber o que você está lendo. E aí, é um caso concreto que você está falando. De pessoas que ficaram impedidas de atuar no mercado porque tem um contrato muito leonino ali que acabou... E não conseguiram voltar. Deram o passo para sair, não conseguiram voltar. Imagina, pô, a pessoa... Imagina, se eu o fundador da empresa, a pessoa pede para sair da tua empresa, vai deixar ela voltar? Não, né? Não faz sentido. Agora, se a pessoa pediu para sair sem entender a estrutura, ou se assinou, ou mais um ponto, não se pode assinar um contrato sem entender os dados. E o que acaba acontecendo, às vezes a pessoa contrata um advogado que não entende do setor. E aí não pega a malícia que tem no setor. Então, assim, eu acho que tem 2 pontos. O curso ele é super relevante, eu acho, para conhecer esses conceitos, para conseguir entender o que existe no mercado. E tem um outro ponto com o advogado. Assim, não se assina nada sem advogado. É importante que o advogado revise. E se puder, eu sei que nem todo mundo tem, e assim, tem essa capacidade de contratar um advogado especialista, mas quem tiver, contrate um advogado especialista do setor para avaliar o contrato, que obviamente que não tenha conflito de interesse, mas se você não tem capacidade, o curso é um valor bem acessível, vai te auxiliar, porque é um investimento na carreira. Imagina você assinar um negócio, que nem já aconteceu, e a gente escuta isso quase que semanalmente, a pessoa fica impedida de atuar no mercado. E se você é um comercial, pensa, tem uma carteira de clientes,
vou ficar impedido de atuar com essa carteira de clientes por 3 anos, por 2 anos, acabou essa carteira. Exato, eu vou falar com o mercado, esse cliente nunca mais vai falar comigo. Pô, 2 anos sem falar comigo? Ou não, agora eu já confio em outra pessoa, a pessoa já está me atendendo, então pode até conseguir, mas a gente sabe que vai demorar para voltar a ter a confiança do cliente. Então, assim, tem que entender, tem que se aprofundar, tem que fugir do fácil. Assinou procurando fácil, a resposta de prateleira, uma palavra vai dar merda. É uma coisa que tem no mercado financeiro, vai dar. Legal. Acho que esses são todos os pontos, né? Sim. Tem alguns pontos que você quer ainda abordar? Eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu abordar bastante os conceitos principais do partnership. Óbvio que uma conversa dessa não dá para entrar no específico, às vezes eu até tento explicar um pouquinho mais específico, como todo consultor, a gente sempre vai um pouco mais a fundo do que até deveria no bate-papo, mas se alguém tiver dúvida, depois a gente vai deixar o meu e-mail aí, podem me mandar diretamente no e-mail, e se quiser aprofundar mais, o WZ está à disposição de todo mundo. Legal, gente. Essa foi a ideia, trazer aqui também esse bate-papo com o Felipe, para a gente falar um pouco de um tema que é muito sensível, que é o tema do dia a dia. E você foi falando, a gente, nesse pouco tempo de CR6, só tem também 4, 5 meses, muitas das coisas que você for falando, a gente já vê isso na vida real. Já vê pessoas com dificuldades, pessoas que tentaram voltar, pessoas que não entenderam o contrato, que não entendem o contrato. Então, assim, é um trabalho bem, bem difícil aí para esse ano. Eu acho que, enfim, vocês podem jogar uma luz. Hoje tem muita dificuldade hoje no setor. A gente está à disposição de todo mundo. Acho que o objetivo é a gente ter uma frente só dedicada para isso, para levar a educação para o setor, não só para os gestores, mas também para os assessores como um todo. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente não só vai ter sociedades melhores, mas profissionais melhores e, consequentemente, o cliente vai ser melhor atendido. Se não tem a menor sombra de dúvida, ter um profissional infeliz na sociedade, você não vai atender bem o cliente. Isso aí. Obrigado.